Então é o seguinte, contando a origem da logística para vocês. A logística moderna, ela surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, quando Hitler começou lá a conquistar a Europa e depois querendo conquistar o mundo, e origina a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Alguns países europeus se juntaram, o bloco dos aliados. Só que não conseguiram, porque Hitler tinha feito uma estratégia com a Itália e com o Japão, e a estratégia militar do Hitler era muito forte. Aí entra o maior intrometido da face da Terra em nome da paz mundial, que é quem? Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, se aliam aos aliados, né, para derrotar Hitler. Só que os Estados Unidos tinham um problema logístico. Qual era o problema logístico dos Estados Unidos? A distância. Os Estados Unidos está em outro continente. Quais são os caminhos que os Estados Unidos podem percorrer para chegar até a Europa? Ou pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Pacífico. O problema do Oceano Atlântico, que é o caminho mais curto, é que ele é um funil, ele é muito estreito. Então, por exemplo, não tem para onde você fugir no meio de uma guerra pelo Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico é gigante, tem para onde você fugir. Só que no meio do Oceano Pacífico, a Alemanha tinha um parceiro, que era o Japão, uma base militar muito forte, Hiroshima e Nagasaki. Olha o que os Estados Unidos fizeram. Como a Segunda Guerra Mundial foi logo depois dos anos 30, da crise de 29 até 1945, várias empresas americanas ainda estavam sofrendo reflexos da crise de 29, à beira da falência. O governo americano propôs que algumas empresas falidas fechassem as portas de vez e que elas fossem trabalhar para o governo americano, fazendo transporte de armas, exércitos e mantimentos por meio da Segunda Guerra Mundial pelo Oceano Atlântico. Olha só que coisa suicida, né? Porque qualquer um morreria fazendo isso. Só que o governo americano ensinou para essas empresas estratégias de guerra, camuflagem, línguas europeias, e a ideia era fazer o transporte pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações e pequenos navios, difícil de detectar por radares. E assim foi feito. Então, pelo Oceano Atlântico, o que os Estados Unidos fizeram? Terceirizaram a entrega de armas, exércitos e mantimentos. Pelo Oceano Pacífico, aí os Estados Unidos mandaram seus mega porta-aviões, jatos e tudo mais. Só que tinha um problema, que era o Japão. O que os Estados Unidos fizeram? Jogaram lá 2 bombas atômicas no Japão, acabaram com Hiroshima e Nagasaki, caminho liberado, né? E aí, obviamente, o final da história todo mundo sabe. Hitler encurralado, comete suicídio, acaba a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, essas empresas que foram terceirizadas ficaram desesperadas. Eu vou viver de que agora? A guerra acabou, não vou ganhar mais dinheiro. Aí alguém teve uma ideia. Alguém pensou assim, peraí, se a gente conseguiu transportar armas, exércitos, mantimentos por meio da Segunda Guerra Mundial e não morremos, a gente consegue transportar qualquer coisa para qualquer lugar do mundo. Porque essas empresas aprenderam sobre logística. O que essas empresas fizeram depois da Segunda Guerra Mundial? Começaram a criar as transportadoras multinacionais, que prometem, por exemplo, pegar sua produção de brigadeiros aqui em Taguatinga e entregar para algum cliente na Alemanha em 48 horas. Então, o que começou a ocorrer depois da Segunda Guerra Mundial com esse avanço da logística? O escoamento da produção mundial das fábricas começou a ser maior. As fábricas não precisavam mais abrir filiais nos outros países. Ela podia fabricar num país e, usando essas transportadoras, vender nos outros países, sem criar uma fábrica lá. Aí, testa durante um ano, vê se o produto decola e se vale a pena montar uma fábrica nesse outro país. O que acontece com a produção mundial a partir da Segunda Guerra Mundial? As empresas ficam bem mais focadas em qualidade, aí vem os livros de qualidade total, as ferramentas da qualidade do Deming, diagrama de Chikawa, Juran, Crosby, Feigenbaum, e também há um crescimento da logística mundial. Então, a origem da logística moderna é essa. Isso pode ser tema de redação. Mas e a origem da logística mesmo? Quando que ela surgiu? Com guerras também. O principal referencial teórico sobre logística e estratégia é um livro que vocês já devem, se não lido, já ter ouvido falar, A Arte da Guerra, de um estrategista militar chinês chamado Sun Tzu. E lá ele coloca vários princípios de o que um exército tem que fazer para vencer uma batalha, que são princípios que se transformam em logística e estratégia. Então, por exemplo, um dos princípios do Sun Tzu, princípio da escolha do local de batalha. O exército que trouxer a batalha para uma região geográfica que ele domina,
vai ter vantagem competitiva. Da mesma forma, a empresa que trouxer o seu mercado para aquilo que ela propõe, isso é, atender a um mercado específico, vai dominar muito mais esse mercado do que querer atirar para todos os lados. A mesma coisa na logística. Então, quer dizer, a logística inicial, ela surge em função das guerras antigas, Grécia e Roma Antiga. Assim como a logística moderna surge em função dessas guerras mais modernas, e principalmente da Segunda Guerra Mundial. Aí o Marco Aurélio Dias, como é que ele define logística em teoria? Como está aqui no quadro. O conceito de logística é coordenar todas as atividades relacionadas à aquisição, movimentação e estocagem de materiais. Essa abordagem considera o fluxo inteiro de materiais e peças, desde os fornecedores até o estabelecimento da manufatura, com seus depósitos e linhas de produção, e também depois da manufatura no fluxo de peças e produtos, através dos armazéns e centros de distribuição até os clientes. Esse fluxo é controlado e planejado como um sistema integrado. Então, traduzindo isso, olha o que é a logística moderna. Por exemplo, centros de distribuição, CDs. Um exemplo disso, o Carrefour, a matriz fica em Osasco, em São Paulo. Só que Osasco não compra para distribuir para o Brasil inteiro. Demoraria muito tempo. Existem CDs do Carrefour em cada região do Brasil. Aqui na região centro-oeste, por exemplo, o CD mais próximo fica aqui em Santa Maria. É um CD gigantesco. Onde Osasco negocia com os fornecedores nacionais entregas para cada CD do Brasil, e cada CD negocia com fornecedores locais produtos regionais. Então, quer dizer, isso favorece a entrega, é mais rápido, favorece o transporte, gerando economia e velocidade em logística para as organizações. Claro que nem toda empresa consegue ter CD, né? Depende muito do porte, da estratégia, de como ela pretende trabalhar. Tem muita empresa que entrega para a gente na nossa casa direto de fábrica, né? Compramos um item, sai da fábrica, paga-se o frete e chega em casa. Então, essa logística, né, que eu estou falando aqui, que gera a chamada cadeia de suprimentos, teve origem na logística moderna, nessa história que eu contei da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo?